paz do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, continue reinando em cada coração. E você que não esteve aqui no dia de ontem, eu quero desejar a você um feliz 2023. Que este seja um ano, conforme os demais, um ano de bênção, um ano de maravilha, um ano de que as promessas do Senhor serão cumpridas na tua vida, ou se cumprirão na sua vida. Queridos, geralmente, ou pelo menos quase todos os anos, quando bate assim mês de maio para junho, a igreja já começa um planejamento para o ano subsequente. Então, em maio para junho de 2022, nós já estávamos pensando qual seria o tema para 2023. Aí, eu buscando o Senhor, orando ao Senhor, surgiu aquele tema ali, o ano do serviço. Mas só que o pastor não trabalha sozinho. Nenhum pastor consegue trabalhar sozinho se ele não tiver uma boa equipe ao seu lado. E então eu busquei ajuda aos irmãos que são mestres na arte, para eles desenharem esse ano do serviço, como que nós estaríamos trabalhando a nível de imagem. E conforme vocês podem ver aí no envelope de oferta, por sinal está muito bonito, né? Ali nós podemos ver que tem duas ferramentas, não sei se os irmãos conseguem ver, duas ferramentas inclinadas, ok? Uma chave de fenda e uma chave de boca. Isso dando a ideia de serviço. E conforme a irmã Maiara bem colocou aqui à frente também, que nós não conseguimos fazer nada se não houver o apoio da igreja. Houver o apoio dos irmãos. Então, por baixo daquelas ferramentas ali, encontram-se duas mãos. Agora, um detalhe. As ferramentas e as mãos, se vocês olharem aí no envelope, ou se conseguirem identificar daí, são formadas por pessoas. Cada um de nós. O Senhor Deus tem dado dons, talentos, habilidades a cada um de nós, para que possamos executar o serviço que Ele tem para a igreja dele. E a ferramenta somos nós. Nós somos essa ferramenta. E Ele quer usar cada um de nós, para que possamos realizar o serviço que Ele quer na igreja dele. Então esse é o tema do nosso ano, tá? O ano do serviço, estimulando, incentivando a cada um dos irmãos colocarem diante do Senhor as suas habilidades, os seus dons estes que você tem condições já de descobrir. Porque procure a irmã Poliana, a diaconisa Poliana, porque ela tem um material, uma ferramenta, um material específico para a descoberta dos dons. Procure a irmã Poliana. E juntamente com o pastor Robson, eles em conversa, juntamente com o irmão, o ministro de propósito, que é o Wallace, também, do propósito de serviço, vocês descobrirão o dom de vocês. Então procure esses irmãos, para que nesse ano de 2023 nós possamos descobrir o que Deus quer que eu venha fazer dentro do reino dele. E ainda antes de entrar na palavra, lermos a palavra do Senhor, hoje nós estamos iniciando a Semana do Clamor. 6 dias de clamor por 6 meses de bênção. Estaremos pedindo ao Senhor no decorrer desta semana, vamos encerrar na sexta-feira, encerraremos na próxima sexta-feira. Todos os dias teremos culto no transcorrer desta semana. Amanhã, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por esse ano de 2023. Pelo menos por esses 6 primeiros meses. Quando chegarmos em junho, nós teremos outra semana do clamor. Por mais 6 meses. E aí, então estaremos concluindo. Teremos concluído assim todo o nosso pedido, tudo que vai no nosso coração, tudo quanto nós almejamos, tudo quanto nós queremos para este ano de 2023, em acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Então, quero convidar os irmãos, desafiar os irmãos. Eu sei que não é um hábito nosso estarmos na igreja segunda-feira, terça-feira, a nível de culto. Às vezes nos reunimos a nível de encontros, mas não a nível de culto. A nível de culto, a semana inteira. Então, quero convidar a você, desafiá-lo,
a estar conosco amanhã. Eu creio que um bom horário seria 19h30, porque o pessoal já retornou do trabalho, né? Está retornando do trabalho e tem como chegar a tempo para o horário do culto. Então, a partir de amanhã, às 19h30, nós teremos o segundo dia do clamor. Nós estamos começando hoje e amanhã nós daremos prosseguimento. Muito bem, oração já feita pelo ministro de adoração Rômulo e seminarista. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias ou acompanhem ali pela tela, Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 14. Que também já tem nos próprios slides. Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 14. Eu estarei lendo esses versículos. E os irmãos acompanhem, por gentileza. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 23. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podem assentar, irmãos. O tema da nossa mensagem foi aquele primeiro slide que apareceu ali, né? É o ano do serviço. O ano do serviço. É impressionante que, para iniciar essa ideia da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele estava saindo para a sua segunda viagem missionária. E nesta ida dele para a segunda viagem missionária, ele no caminho, ele ia organizar algumas igrejas, conforme organizou algumas igrejas. Mas no transcorrer desse percurso, em Atos capítulo de número 16, ele tem um sonho. E neste sonho um homem fala a ele o seguinte: atravesse a Macedônia. Atravesse a Macedônia. Observe que Paulo, ele tinha no seu coração algo a fazer. Ele queria organizar a igreja. Mas só que, com seus 3 ajudantes, Silas, Timóteo e Lucas, que estavam com ele. Mas só que Deus tinha algo mais para que ele realizasse. Então observe que às vezes nós queremos trabalhar na casa do Senhor, mas o Senhor tem algo mais a fazer em nossas vidas. E às vezes precisamos entrar no sobrenatural, conforme a mensagem de ontem à noite. Precisamos nos alimentar de hábitos espirituais, conforme foi dito também ontem à noite. E então Paulo, mediante aquele sonho que ele teve, e aquele homem falando a ele para atravessar a Macedônia, ele atende sabendo que aquela era a vontade do Senhor Deus na vida dele. Ele dá prosseguimento à sua viagem missionária, mas atravessa a Macedônia. E nisso que ele atravessa a Macedônia, de imediato, ele consegue a conversão de Lídia. De imediato. Consegue pregar para Lídia, e não somente Lídia aceitou o Senhor Jesus, mas toda a sua casa. Olha só, ele sai para organizar uma igreja, e Deus tem um outro plano na vida dele. Fala assim: eu tenho algo mais para você. E ele, quando atravessa e chega naquela outra cidade, Lídia se converte. E Lídia vendia púrpura. Era algo muito caro naquela época. Ela se converte, não somente ela, mas toda a sua casa. E Paulo, prosseguindo ainda dentro daquela visão que ele teve, ele consegue então tirar um espírito de adivinhação de uma jovem que dava lucro para o seu Senhor. Ele consegue fazer isto. E ele, prosseguindo ainda dentro da sua missão, que foi dada pelo Senhor Deus, ele consegue então, eu fiquei até preocupado, você, irmã Maiara, vai pregar aqui no meu lugar, porque aí então, ele vai no mesmo capítulo, na mesma situação, ele depara, porque ele foi preso, porque aquela mulher dava lucro, aquela mulher que de adivinhação dava lucro para o seu senhor. Então ele foi acusado para as autoridades. Alguém que estava levando uma palavra diferente estava trazendo prejuízo. Então ele foi jogado no cárcere. E nisso que ele foi jogado no cárcere,
ele consegue então ganhar também aquele carcereiro para Cristo. E não somente aquele carcereiro, mas toda a família do carcereiro. Então é só uma visão panorâmica desse livro, dessa carta aos Filipenses. Só uma visão panorâmica. Então, às vezes nós queremos realizar algumas coisas, mas só que nós não podemos assim fazer aquilo que nós pensamos que é isto que eu vou fazer. Mas sim estarmos na vontade do Senhor Deus. Estamos à disposição do Espírito Santo de Deus. E esse fato ocorre já no capítulo de número 4, que é praticamente o final deste capítulo. O final deste capítulo, porque essa carta tem apenas quatro capítulos. Então, praticamente é na parte final que está acontecendo todas essas coisas. E nós, às vezes, achamos que temos assim, sabemos que vamos fazer, mas precisamos da orientação de Deus em nossas vidas. Ele ia para organizar mais uma série de igrejas, mas Deus falou: Paulo, eu tenho algo mais para você. Assim como Deus tem para você, para mim, para cada um de nós. E aí em seguida aparece esse slide, onde que nós poderemos trabalhar? Poderemos trabalhar em vários lugares, mas temos que começar aqui. Temos que começar aqui, pela primeira igreja em Jardim Bom Pastor. É aqui que nós iniciamos o trabalho. É aqui que nós começamos a aprender para colocar em prática. Ali, quando nós entramos por aquela porta, entra para adorar e saia para servir. É aqui que nós aprendemos. Então, neste ano de serviço, se coloca à disposição do Senhor para que possamos crescer cada vez mais e sermos assim ousado no Espírito Santo para o crescimento do reino instalado aqui na face da terra. Estamos no mês de janeiro. Entrou o mês de janeiro, vou até pedir ao irmão que troque o slide. O mês de janeiro. Ele leva esse nome por causa do deus romano, dentro da mitologia, por causa do deus romano chamado Jano, que geralmente era retratado como um homem com duas faces. Um homem com duas faces. O povo romano, dentro da mitologia, olhava para esse deus Jano, para esse mês, como o mês do Deus, com letra minúscula, logicamente, Deus Jano. Um homem com duas faces. E quando você observa esse outro slide ali, essa é a figura do Deus Jano. Duas faces. Uma face olhando para o que ficou para trás e uma outra face para o que está na nossa frente. E é justamente isto que nós precisamos fazer neste mês de janeiro. Não adorar o Deus Jano, logicamente, mas eu tenho que olhar para o passado, mas ter uma visão a nível de futuro. Um rosto olha para trás no ano que passou, e aquele rosto mostra tristeza e desânimo. Olha só, aquele rosto mostra tristeza e desânimo. E o outro rosto olha para o próximo ano novo e mostra sinais de esperança e confiança. Mostra sinais de esperança e confiança. Só volta um pouquinho a imagem, volta a outra imagem. Um semblante entristecedor, de repente foi alguma coisa que aconteceu na sua vida, tá? No ano de 2022. Olha o semblante. E agora um novo semblante, olhando para 2023. De repente o ano de 2022 não foi o ano, não transcorreu da forma como você gostaria que as coisas acontecessem. Mas você tem uma esperança, olhando para diante, olhando para frente, conforme alguns versículos que nós estaremos lendo daqui a pouco. Então, um rosto olha para trás no ano que passou, ok? Aquele rosto mostra tristeza e desânimo. Quem aqui não ficou desanimado em algum momento em 2022? Desanimado em todos os aspectos. Na vida profissional, que de repente não está avançando. De repente na vida conjugal. E de repente até na vida espiritual. Foi um ano de desânimo para você. Mas só que o Senhor está proporcionando, dando a você uma oportunidade de você olhar para frente.
e ver esse 2023 de uma forma diferenciada do que aconteceu em 2022. Então, este ano do serviço, Deus quer fazer isso com você. Quer demonstrar que você é útil dentro do reino dele. Quer colocar diante de você todo o potencial que existe dentro de cada um de nós. Às vezes assim, mas eu sou apenas mais um na igreja. Não, você não é apenas mais um na igreja. Você é alguém importante, por demais importante dentro do reino de Deus. E Deus quer lançar mão de você. Nas empresas, nós só pegamos os melhores. Só pegamos os melhores para dar uma promoção. Não pegamos aquele que só vai na empresa poder faturar no final da semana, da quinzena ou do mês. Nós buscamos, a nível de chefia, nós buscamos os melhores para uma promoção. É justamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E você é esta pessoa excelente diante de Deus. Só que você desconhece o seu potencial. E de repente sabe o potencial que existe em você, mas prefere ficar quieto, ficar no banco e não se movimentar. Olhando para trás, em 2022, o que você vê? Se você fizesse um retrospecto na sua vida nesse momento, olhando para trás, para 2022, o que você vê? Como foi a sua vida em 2022? Quais os fatos que ocorreram, que aconteceram na sua vida em 2022? E que trouxe um certo entristecimento para você. E que trouxe um certo entristecimento para a sua família. E que trouxe um certo entristecimento para os seus parentes, para os seus amigos, para a sua igreja. Se você pudesse olhar para 2022 e fazer esse retrospecto. É lógico que o Senhor fez grandes coisas na sua vida em 2022. Pelo fato de nós estarmos aqui, pelo fato de você estar aqui, é uma maravilha de Deus, é um milagre de Deus. Não importa como foi o ano passado para nós, uma coisa é certa, Deus está nos dando um novo começo para 2023. O Senhor Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, quer trabalhar em nossas vidas, que você tenha uma perspectiva de 2023. Um alvo já estabelecido por Deus, que você também já colocou, já assentou no teu coração. Deus tem algo tremendo para você em 2023. Mas eu tenho que ter uma visão espiritual daquilo que verdadeiramente o Senhor Deus quer fazer, quer realizar na minha vida. O Senhor usou o apóstolo Paulo para nos dar alguns conselhos. Essa carta que nós acabamos de ler aqui, capítulo 3, o apóstolo Paulo foi quem escreveu. O Senhor usou o apóstolo Paulo para nos dar alguns conselhos excelentes sobre passado e o futuro. Eu creio que chegou o momento de você parar e deixar de carregar esse fantasma. Há 5 anos que eu venho sofrendo, há 10 anos que eu venho sofrendo. É você parar, dar um basta. E começar a ver, sabe, assim, um futuro que Deus tem reservado para você. Futuro este que de repente você não consegue visualizar. Mas Deus tem um futuro magnífico, brilhante para cada um de nós. Eu preciso abrir os olhos da fé, eu preciso ter uma comunhão com esse Senhor, eu preciso ouvir a voz desse Senhor e conseguir ver o que Ele tem para mim, o que Ele já preparou para mim, o que está preparado, o que está reservado para mim. Coisas estas que você não consegue ver, nós não conseguimos ver. Mas quando nos colocamos à disposição do Senhor, nos colocamos nas mãos do Senhor, nos entregamos ao Senhor, assim como Paulo ele fez, ele ia para um lugar para organizar a igreja, mas de repente ele sentiu do Espírito que era para ir para um outro lugar, e ele foi para um outro lugar, e o Senhor realizou maravilhas através daquele homem. E é isto que o Senhor Deus quer fazer com cada um de nós, é isto que Deus quer fazer com você e através de você. É justamente isso. E parar de carregar fantasma. Ah, porque meu filho? Ah, porque meu marido? Ah, porque minha empresa? Ah, porque meus parentes? Esqueça. Não estou falando para esquecer marido, não estou falando para esquecer esposa, não estou falando para esquecer filho. Eu estou falando para esquecer os sofrimentos, os dissabores, as amarguras, as lágrimas que você derramou em 2019, 2020, 2021 e 2022. Para você esquecer essas lágrimas. E saber que o Senhor é capaz de enxugar as tuas lágrimas e te dar um recomeço em 2023. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós.
É isso que o Senhor Deus quer fazer com as suas criaturas, com os seus filhos. Ele quer fazer isso. Mas só que às vezes nós ficamos presos no passado, irmãos. Ficamos presos no passado. Então o apóstolo Paulo, ele nos dá alguns conselhos sobre o passado e o futuro. Vamos ver aqui. Primeiro, devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. A primeira coisa, esquece das coisas que ficaram para trás. Não tem coisas que às vezes nos incomodam? Coisas que ficaram, há 3, há 5, há 10 anos. De repente alguém te deve 10 reais. Há 6 anos. E você ainda fica ruminando aquilo. Fulano é ruim. Por causa de 10 reais. Por causa de 10 reais. E às vezes ficamos arrastando, trazendo aquilo que está na nossa lembrança, algo que já passou. Então devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. Eu tenho que esquecer essas coisas. Porque o inimigo trabalha em cima dessas fragilidades nossas. E ele fica ali, realmente essa pessoa é ruim, realmente essa pessoa é ruim, realmente. E isso impede de que você se aproxime dessa pessoa e proclame o evangelho para aquela pessoa. E gere um ódio no seu coração, gere uma amargura no seu coração. E quando você vê essa pessoa, de repente a pessoa até já esqueceu o que te deve, mas você alimenta aquilo dentro de você. E pode até contrair uma enfermidade chamada psicossomática, uma doença mental. Uma doença mental. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a nos ensinar aqui, devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. Nesse outro slide nos fala, no passado, ou melhor, nosso passado não pode ser uma grande barreira para o sucesso futuro. O nosso passado não pode ser uma grande barreira para o sucesso futuro. Aconteceu uma coisa ruim, esqueça isso. Vamos pensar apenas no futuro. Vamos ver aqui alguns itens. Muitas pessoas estão presas a seus fracassos passados. Mas eu não consegui. Mas já tentei várias vezes. Os irmãos já ouviram aquela expressão? Ou já esteve ao lado de alguém, foi fazer uma visita, e uma visita com alguém que está com uma doença assim, bem grave, e o médico até já deu uma palavra que machucou de repente a família, e aquela pessoa de repente chega perto daquela pessoa que está enferma e fala assim, mas você está mal, hein? Eu conheci uma pessoa que estava igualzinha a você. Aí você pergunta, e aí? Ela morreu. Ela morreu. Então, muitas pessoas estão presas aos seus fracassos passados. Então, de repente, você contrai uma enfermidade ou uma dificuldade na sua vida, mas fica presa a esse fracasso no passado. Não deu certo meu namoro na primeira vez. Não deu certo o namoro com a outra pessoa. Não deu certo o namoro com a terceira pessoa. Eu não levo jeito para ser um chefe de família. Não levo jeito. Esquece, já ficou para trás, gente. Já ficou para trás. Eu não consegui um êxito naquele setor de trabalho. Fui para uma segunda empresa, também não consegui. Quer saber de uma coisa? Eu vou buscar alguma coisa para fazer, mas eu não vou trabalhar mais de carteira assinada. Não, eu não quero mais prestar um concurso. Eu não quero mais. Esqueça esse fracasso do passado. Pensa a nível de futuro. A segunda situação aqui dentro dessa ideia, tanto que ficam com medo de tentar fazer qualquer coisa novamente. Não vai dar certo mesmo? Por que eu vou tentar? Até hoje eu não sei que expressão é essa de balançar o ombro. Não vai dar certo mesmo? Por que eu vou tentar? Por que eu vou tentar? Não vai dar certo mesmo? Não vai dar certo. Não vou nem tentar. Esqueçam, tanto que ficam com medo de tentar fazer qualquer coisa novamente. Um outro pensamento dentro dessa ideia que o apóstolo Paulo nos fala nesse primeiro tópico, os pecados do passado devem ser perdoados. Os pecados do passado devem ser perdoados. Paulo escreve, esquecendo-me as coisas que estão para trás. Nós acabamos de ler no versículo ainda há pouco. Esquecendo as coisas que estão para trás. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa errada na vida e ficam presas àquela coisa errada que ela fez. E carregam aquele fantasma, carrega aquela bola de ferro, onde quer que vá, carrega aquela bola de ferro, aquele barulho de corrente, de alguma coisa errada que aconteceu lá atrás.
Se é para perdoar, vamos perdoar. Esquece as coisas que estão para trás. A primeira pessoa a esquecer tem que ser você. Não é a pessoa que está ao seu lado. Tem que ser você. Porque você já pediu perdão ao Senhor Deus. No segundo ponto aí, dentro da letra B, sem dúvida, Paulo estava ciente de muitas falhas e pecados em sua vida. Paulo já nasceu num berço cristão? Não. Paulo não nasceu num berço cristão. Paulo aceitou o Senhor Jesus no caminho de Damasco já com uma certa idade. Ele não era junior, não era adolescente, não era jovem. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Quantas coisas ele aprendeu, e ele ajudou a aprender vários discípulos, foi levado a aprender muitos cristãos. Quantas coisas ruins o apóstolo Paulo fez. Mas só que ele sabia perfeitamente no Deus que ele estava crendo. Um Deus transformador, um Deus capaz de perdoar os pecados. E o Senhor Deus, ele não tem prazer em lembrar do seu pecado. Uma vez que nós confessamos a Ele, uma vez que nós colocamos diante dEle, sem dúvida, Paulo estava ciente de muitas falhas e pecados em sua vida. E nós sabemos, cada um de nós sabemos algumas falhas que nós já cometemos. Cada um de nós sabemos. Mas essas falhas cometidas já colocamos diante do Senhor. Senhor, me perdoe. E o Senhor te perdoou. Se o Senhor te perdoou, quem é o homem para te condenar? Quem é um homem para te condenar? E o Senhor Deus está querendo nos dar uma nova chance, querendo te dar uma nova chance, mas às vezes ficamos tão amarrados, presos ao passado, que nós não conseguimos. Nós não conseguimos. A terceira ideia dentro desse ponto: sou grato por termos um Deus perdoador, que nos diz em sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, a primeira pessoa que você tem que colocar, o que você fez de errado é o Senhor. Não é chegar para o seu amigo, não é chegar para o pastor da igreja, não é chegar para o diácono, para o seu líder. A primeira pessoa. Às vezes algumas pessoas vêm conversar comigo a respeito de algum fato que ocorreu em sua vida. Aí eu faço a segunda indagação. Você já colocou diante do Senhor isso que você fez? Pessoas geralmente falam que sim. Falam assim: se Deus te perdoou, meu irmão, não sou eu que vou te condenar. Deus te perdoou. Não importa o que você tenha feito, mas se eu abrir o meu coração para o meu Deus, para o nosso Deus, para o teu Deus, Senhor, me perdoa, me perdoe. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. E por mais que o homem queira acusá-lo, não vai acontecer nada. O apóstolo Paulo saiu para ser um apóstolo dentro da palavra, ser um apóstolo não do Senhor Jesus, mas fora do tempo, segundo ele. As pessoas recriminavam: esse aí, Paulo, mas ele perseguia cristãos, ele estava presente, ele esteve presente na morte de cristãos. Ele viu jogarem pedra num servo do Senhor até a morte. Ele viu, ele estava presente, ele não fez nada. Ele foi acusado e ele não foi aceito de imediato. Não foi aceito de imediato, mas ele sabia perfeitamente a situação dele, porque ele já havia colocado a sua vida diante do Senhor. Naquele encontro no caminho de Damasco que ele tem com o Senhor, ele fala: quem és tu, Senhor? Quando ele fala Senhor, é Senhor com letra maiúscula, não está Senhor com letra minúscula. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Então, somos gratos, sou grato por termos um Deus perdoador que nos diz em sua palavra: você está perdoado, você está absolvido. Vamos utilizar essa expressão. Deu um indulto para você. Não pesa sobre os seus ombros nenhum crime mais, porque eu tirei todo pecado, todo crime dos seus ombros. O segundo ensinamento do apóstolo Paulo para cada um de nós, dentro dessa carta que ele escreve ao povo de Filipos: devemos avançar para o futuro.
Olha que ele menciona nesse versículo, que ele mesmo coloca: avançando para as que estão diante de mim. Avançando para as que estão diante de mim. Nós vimos ainda há pouco aquela imagem dentro da mitologia grega, do deus Jano. Um olhar para frente, um olhar diferenciado. Por que entrar em 2023 com aquele olhar de 2022? Por que entrarmos em 2023 com todo aquele sentimento de culpa, e de repente é uma culpa falsa, que existe culpa falsa e culpa verdadeira, algo que você não foi responsável para que aquilo acontecesse, de repente é um erro do esposo, de repente um erro do filho, de repente um erro dos pais, de repente um erro da filha, você não é responsável, você não é culpado por causa disto, e às vezes nós colocamos no nosso coração: mas eu errei. Olhe para frente, e pelo nosso intermédio, através de cada um de nós, podemos resgatar a nossa família para o Senhor Jesus. Mas eu tenho que me colocar à disposição dele, à disposição desse Espírito, assim como Paulo se colocou à disposição do Espírito quando ele teve aquele sonho. É algo magnífico, irmãos, quando eu sinto a presença do Deus vivo em minha vida. Quando eu sinto que é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando, que está me orientando. Não o homem que está falando: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas é Deus te orientando, Deus te mostrando o que você deve fazer, avançando para as coisas que estão diante de mim. Isso, palavra do próprio apóstolo Paulo. Aí nós começamos a observar, dentro desse segundo ponto, a maioria das pessoas tem medo do futuro por causa da incerteza e insegurança de não saber o que vem pela frente. Incerteza e insegurança do que vem pela frente. Então a maioria das pessoas tem medo do futuro. Estamos passando por um período nebuloso no nosso país. Então muitas pessoas têm medo do futuro por causa da incerteza e insegurança de não saber o que vem pela frente. Nós não sabemos o que vem pela frente. Então muitas pessoas se entregam. Quer saber de uma coisa? Não é aquilo que eu estava pensando, não é aquilo que eu estava esperando, então vou viver de qualquer maneira, em todos os sentidos, na vida espiritual, na vida profissional. As pessoas sentem medo, sentem incerteza e insegurança. O segundo ponto, está aqui, é o segundo ponto, está aqui o terceiro, mas é o segundo. Não há nada que possa acontecer que não seja conhecido por Deus, e incluindo sua vontade permissiva para aqueles que são seus, incluindo sua vontade, observe essa expressão ali que é referindo-se ao Senhor Deus, sua com letra maiúscula. A vontade de Deus, a ação permissiva deles para aqueles que são seus. E quem são? Quem pertence ao Senhor? Somos nós. Nós somos dele. Nós pertencemos a ele. Não há nada que possa acontecer que não seja conhecido por Deus. Tudo que ocorre em nossas vidas é do conhecimento do nosso Deus, com a ação permissiva dele. Mas ele sempre estará presente para nos ajudar. Ele sempre estará presente para te auxiliar, para nos auxiliar e nos mostrar o caminho que nós precisamos trilhar. Então eu creio que chegou o momento de você pensar de uma forma diferenciada. Durante a minha vida, 5 anos atrás, 7 anos atrás, só aconteceu, aí a pessoa ainda utiliza a expressão desgraça. Aconteceu desgraça na minha vida. Se você pensa assim, se você pensa nessa forma, que há 7 anos que você vem vivendo desgraça, que não é desgraça, desgraça é ausência de graça, mas não é coisa assim 100% ruim que não tenha condição de ser revertido este quadro. Por que não a partir de agora, o primeiro domingo do ano, você não se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero uma vida diferente. Eu não quero que 2023 seja igual a esses 7 anos da minha vida que ficaram para trás. Por que você não se coloca diante do Senhor e fala para o Senhor? Paulo falou isso para o Senhor Jesus: que queres que eu faça, Senhor? E o Senhor de imediato deu uma resposta para Paulo: eu quero que você faça isso, 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 isso. E quem foi o apóstolo Paulo? Não podemos dizer que ele escreveu 13 epístolas, porque nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas podemos falar que ele escreveu 12 cartas
afirmar que ele escreveu 12 cartas. E era um homem que, aparentemente, tinha feito muitas coisas erradas. Na letra B, posicione-se em direção à chegada. Se posicione em direção à chegada. Ninguém que almeja alguma coisa, está numa maratona, uma corrida de 100 metros raso, lá é a linha de chegada, ele vira para cá. E daqui ele vai partir mais de costa para a linha de chegada. Isso só aconteceu uma vez. Isso aconteceu uma vez. Eu lembro que, há muitos anos atrás, antes da minha aposentadoria, na seleção lá do serviço, um colega chegou para o técnico e falou assim: deixa eu entrar, mas não estava no campeonato, estava treinando. Deixa eu entrar, os 2 times com camisa. Deixa eu entrar. Aí meu chefe na época falou assim: tá bom, entra. Pega a camisa aí, pega o colete aí, entra. Aí na hora que ele estava entrando, ele virou para o chefe e falou assim: para que lado eu chuto? Para que lado eu chuto? Ele nem sabia, ele estava completamente por fora daquela situação, do jogo. Para ver o quanto o camarada entendia de futebol. Para que lado eu chuto? Então observe, se posicione em direção à chegada. Se Deus tem o melhor para você, se o melhor está diante de você, se o melhor está diante dos seus olhos, por que eu vou olhar para trás? Por que eu vou ficar preso ao passado? Eu tenho que estar olhando para frente. Se posicione em direção à chegada. E a sua chegada, sabe, aquilo que você já traçou, aquele alvo que você já traçou para você, aquele objetivo já planejado por você e aprovado pelo Senhor Deus, está diante de você. Não está aqui atrás. Não está aqui atrás. A imagem que Paulo usa para ilustrar essa verdade é de um corredor de uma corrida. Ele tem um objetivo em mente, seus olhos estão na linha de chegada. Eu estou aqui, tem muitas pessoas que são melhores do que eu, mas a linha de chegada é lá. Quem já participou de maratona sabe perfeitamente que você não precisa chegar em primeiro lugar para ganhar uma medalha. Você pode chegar em último lugar, mas você ganha uma medalha. Mas você está focado no alvo, na linha de chegada. E é assim que nós precisamos nos colocar dentro desse ano de 2023 que estamos iniciando hoje, o primeiro dia. É focar na linha de chegada. É isso que eu quero. É isso que eu almejo. Senhor, que essa seja a tua vontade. Assine embaixo, Senhor, desse projeto. Porque eu almejo isso. Ele tem um objetivo em mente. Seus olhos estão na linha de chegada. E os nossos olhos têm que estar na linha de chegada também. É isso que vai acontecer no final de 2023, segundo a vontade do meu Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que fazer a nossa parte. No terceiro ponto, nunca seremos tudo o que Deus deseja que sejamos, se não tivermos objetivo ou objetivos. Eu tenho que ter objetivos. Quais são os seus objetivos para 2023? Você mãe, você esposa, você profissional, você marido, você pai, você filho. Quais são os seus objetivos para 2023? Já traçou um plano para 2023? Alguém disse que se você não mirar em nada, sempre acertará em cheio. Se você não mirar em nada, sempre acertará em cheio. Você não tem um alvo específico. Quem já leu o livro Alice no País da Maravilha sabe perfeitamente o que acontece com aquele gato Cheshire quando pergunta a Alice. Sabe perfeitamente quem já leu o livro. Ela não sabia para onde ir. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho para você não faz diferença. Então, se você tiver um objetivo na vida, um objetivo para 2023, vá em busca desse objetivo, meu irmão. Não abra mão, não abre mão, não. Mesmo que as pessoas venham querer te desestimular, não abra mão. Porque você tem um objetivo. Você tem uma ideia fixa. E colocando diante do Senhor, Senhor, este é meu objetivo. E todos os dias orando ao Senhor, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor.
Em quinto lugar, muitos têm objetivos comerciais, profissionais, pessoais e financeiros. Todos nós temos esses objetivos aqui, comerciais. Se você trabalha nessa área de comércio, a nível profissional, nós temos objetivo pessoal, nós temos objetivos pessoais e financeiro. Nós temos objetivo financeiro também. Terminei 2022 no vermelho. Cartão atrasado. Não consigo mais ligar, só receber ligação porque o meu plano da telefonia não consegui pagar. E aí? Objetivo financeiro, como que eu quero chegar no final de 2023? Faça um planejamento, nós temos profissionais na igreja capaz de te auxiliar. Capaz de te auxiliar. Nessa área financeira. Por que não? É um objetivo nosso. Objetivo. Sexto lugar, já partindo para o final. Mas quais são os seus objetivos espirituais para o próximo ano? É uma pergunta agora bem forte. Uma pergunta bem forte. Quais são os seus objetivos espirituais para o próximo ano, que é este ano de 2023? Quais são os seus objetivos espirituais? Como que você quer chegar no final de 2023? Da mesma forma como iniciamos, na letra C, neste outro slide, nos fala sobre o prêmio. Este prêmio de que fala Paulo é a sua recompensa no tribunal de Cristo. Esse prêmio que o Paulo está falando aí é a recompensa no tribunal de Cristo. A Bíblia é bem clara quando nos diz, que afirma também, que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho. Então, pensando nessa vida espiritual, como que estarei diante do Senhor naquele grande dia? No grande tribunal, no tribunal de Cristo. Ele está ansioso por ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Deus quer falar isso para cada um de nós, naquele grande dia. Muito bem, servo bom e fiel. Ele quer falar isto para cada um de nós. Não é para alguns, mas para todos. Todos nós que somos seus servos. Concluindo, que oportunidade maravilhosa Deus está dando a você e a mim, permitindo-nos servi-lo no próximo ano, que é este ano. Servindo neste ano. Que oportunidade maravilhosa está dando a você. Nós estamos com a irmã Regina internada. A irmã Regina está internada. Com certeza ela gostaria de estar aqui conosco. Temos a irmã Severina que colocou o marca-passo, que gostaria de estar aqui conosco também. Segundo os médicos, a cirurgia com sucesso. Eu não quero uma cirurgia com sucesso. Eu quero ficar longe da cirurgia. Mas segundo os médicos, a cirurgia com sucesso. Agora observe a oportunidade maravilhosa que Deus está dando a você e a mim, permitindo-nos servi-lo neste ano. Olha que oportunidade. A confiança depositada em cada um de nós, da parte do nosso Deus. Deus confia em você. Deus confia em cada um de nós. E Ele quer contar contigo para o serviço na igreja local, no reino dele instalado na face da terra. O que faremos com esta oportunidade? O que você vai fazer com esta oportunidade? O que você pretende fazer com esta oportunidade que Deus está te dando? Mas pastor, eu estou na igreja todos domingo e quarta-feira, tem reunião de alguns ministérios, eu estou lá na reunião, mas Deus não quer você apenas na reunião. Deus quer você trabalhando. Quer você atuando. Mas eu sou uma pessoa atuante dentro desse ministério, porque em todas as reuniões do grupo eu estou presente, mas Deus tem muito mais para você e para mim. Muito mais, irmãos. Quarto, aliás, o quinto. Esta noite quero desafiá-lo a estabelecer algumas metas para 2023. Esta noite quero desafiar você a estabelecer algumas metas para 2023.
No culto dos jovens, tivemos aí no terceiro domingo do ano passado, no último mês, ver as metas, estabelecer metas e alvos. Eu não sei quantos pegaram a visão naquele dia, porque é muito importante você pegar a visão. Deus está falando e em determinado momento aquela palavra é para você. Opa, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Esta noite quero desafiar você algumas metas para 2023. Se você ainda não traçou nenhuma meta para 2023, quando sair daqui ou de repente aqui mesmo, já começa a estabelecer essas metas. Senhor, esta é a minha meta. Sendo a da tua vontade, eu vou alcançar. Porque no meu tempo eu fui presidente da MCM, ou da MCA, eu fui presidente lá dos homens também. E hoje você está vivo ainda. Você está vivo ainda. Vou deixar para os mais novos. O que a palavra diz em relação àqueles que têm cabelo branco? Que na velhice ainda daríamos frutos. Porque vive de passado. Eu fui presidente da MCM, da MCA, eu fui coordenadora da MCA, eu fui presidente dos homens. Eu fui líder lá dos adolescentes, lá dos embaixadores. E hoje? Não, hoje eu quero só ficar no banco. Você está vivo, irmãos. O dia que você não tiver mais utilidade na face da terra, Deus vai te levar. Enquanto nós estivermos aqui, Deus quer usar cada um de nós, independentemente da nossa idade. Você é útil nas mãos de Deus. Caleb, o exemplo, Caleb poderia falar assim: quer saber de uma coisa? Josué, já deu. Não quero mais nada não, Josué. Olha a idade que eu já estou. Josué com 85 anos, assim, me sinto revigorado e me sinto bem conforme ainda um jovem, na minha juventude. Com 85 anos. 85 anos. Mas naquele tempo, que aquele tempo, irmãos? É hoje. Quais são os seus alvos para 2023, a nível espiritual? A nível de crescimento do reino de Deus? A nível de crescimento da sua igreja aqui instalada? Quais são os seus alvos? Que o Senhor ele continue trazendo para os nossos corações, colocando em nossas vidas tudo quanto Ele já preparou para cada um de nós. Só relendo para fechar e orarmos. No que já tem, não que já tenha alcançado, mas que seja perfeito, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É isso que Deus quer. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. É isso que Ele espera nesse 2023 para você, para mim, para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Quando eu falo família, estou envolvendo os filhos, aqueles que moram debaixo do mesmo teto, família nuclear. Vamos orar, encerrando o culto desta noite, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nos foi dada para aprendermos um pouco mais através do apóstolo Paulo. Pai, em nome por amor de Cristo Jesus, Tu sabes perfeitamente que existem pessoas aqui na Tua casa nesta noite, pessoas que amargaram, ó Senhor Deus, desilusões, entristecimentos, sofrimentos, ó Senhor Deus, nesses anos que ficaram para trás, ó Senhor Deus. Quem sabe foram 2, 3, 4, 5 anos, 7 anos, 10 anos de uma vida de sofrimento sem nenhuma visão do futuro, ó Senhor Deus. Mas que esta seja a noite
de um renovo na vida dessas pessoas, de um novo começo na vida dessas pessoas, ó Senhor Deus. Ajude essas pessoas, porque elas precisam de ajuda, e elas contam com a tua ajuda, ó Senhor Deus. E para tanto, ó Senhor Deus, que o teu Espírito Santo encoraje essas pessoas, a fim de que elas possam tomar uma decisão. A partir de hoje, eu quero uma mudança na minha vida. Eu sei que Jesus Cristo, Ele veio para morrer por mim, para trazer a salvação e para me dar uma vida plena, uma vida de alegria. O Senhor não se alegra com as tuas lágrimas. O Senhor não se alegra com o teu sofrimento. E Ele quer fazer de você uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, e que torne a viver, torne a sentir a felicidade que existia no teu coração. Pai, aqui estão essas pessoas. Ajude-as, ó Senhor Deus, a tomarem uma decisão. Nós te agradecemos por este primeiro culto prestado a Ti neste ano aqui na Tua casa, ó Senhor Deus. Agradecimento este que fazemos em o nome, por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.